Você já se perguntou o que o feminismo tem a ver com a literatura? O feminismo nasceu de um movimento operário, né? Lá no final do século XIX, começo do século XX. Tem algumas origens aí descritas, mas fato é que nasceu desse lugar ali da fábrica mesmo, de uma luta por salários iguais, uma luta por condições de trabalho. E desde então ele vem ganhando algumas outras formas. Óbvio que essas lutas, e infelizmente ainda são muito necessárias, mas o feminismo ele tomou conta de outros lugares, de outras narrativas. Foi só lá em 1975 que a ONU de fato reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E desde então as coisas vêm a passos de formiga evoluindo. E o que tudo isso tem a ver com literatura? Quando a gente para pensar, os grandes clássicos, sejam no Brasil ou sejam fora do Brasil, eles ainda são de homens e majoritariamente de homens brancos héteros. O que isso quer dizer? Que a gente vem escutando uma mesma narrativa ou uma narrativa de um ponto em comum, desse ponto em comum, durante muitos anos. E essas narrativas, apesar de serem ótimas, né, existem excelentíssimos livros, grandes escritores clássicos que sim devem ser lidos e devem ser estudados. Mas essas narrativas, elas partem desse lugar que é um olhar masculino do mundo. E aí você fica se perguntando, mas e o olhar feminino sobre esse mundo? O que essas mulheres, o que essas tantas mulheres têm para falar? E o quanto que a gente de fato está aberto a essa escuta. Então, quando as pessoas me perguntam o que uma coisa tem a ver com a outra e tudo, eu acho que tudo tem a ver com esse mesmo lugar do patriarcado e dessa forma de sociedade que a gente construiu. E uma das ferramentas, por mais que pareça pouco, para a gente desconstruir isso é sim a literatura ou as narrativas de ficção ou enfim, a gente dá um pouco mais de espaço na nossa vida e um pouco mais de escuta na nossa vida para esses outros lugares. Por que isso faz tanta diferença? A Virginia Woolf, por exemplo, que é uma super estudiosa, né, das mulheres e da literatura, ela tem algumas falas muito interessantes sobre isso. E uma das falas que eu gosto muito dela é sobre como a mulher, ela sempre foi um lugar de ficção, assim, num sentido de que os homens nunca conseguiram colocar a mulher como um ser ali, como as várias mulheres que somos, né? Porque é sempre uma leitura do outro, é uma leitura de fora. É uma leitura muito cheia de estereótipos, né? Então, por muito tempo, essas narrativas, elas foram construídas com base nesses estereótipos femininos. Então, o que a mulher deveria ser, ou o que a mulher era num olhar de fora, ou como que é aquela coisa bem que a gente vai vendo aí ao longo do tempo, né? É a mulher em casa, ou a mulher que tem um corpo específico, ou a mulher objetificada, ou a mulher, enfim, como que a gente foi se posicionando, né, nesse lugar de fragilidade, nesse lugar do sentimento ser uma coisa ruim. Então, tudo, absolutamente todo o patriarcado, ele tomou conta das nossas narrativas. E isso, obviamente, também se esbarra nas nossas narrativas de ficção, sejam elas do cinema, sejam elas da literatura. E é libertador sair desse lugar. Eu quero dizer para vocês que ler mulheres é completamente libertador enquanto uma mulher, porque você se enxerga, né? Você enxerga outras possibilidades de ser, né, dentro desse universo. E se você é um homem e se você está buscando, né, ler mulheres, isso é uma coisa fantástica, porque mesmo o relacionamento de homens com mulheres, seja um relacionamento romântico, ou seja, qualquer interação, né, de homens com mulheres que a gente tem aí normalmente na vida, uma relação de amizade, de mãe e filho, enfim, elas também desmistificam esse estereótipo. E quando você coloca a pessoa no lugar de pessoa, a coisa começa a funcionar melhor. Então, eu acho que existe uma beleza fundamental em se conhecer o outro. E eu acredito muito na literatura como essa potência desse conhecimento. E Ana,
beleza, mas como que eu faço isso? Porque, putz, eu vou na livraria e basicamente eu vou encontrar prateleiras destacando muitas vezes ainda obras masculinas, ou os livros que eu escuto falar, ou os mais vendidos, o mainstream, então tá tudo ainda girando um pouco em torno desse lugar, apesar de que temos aí hoje já grandes nomes na literatura feminina. Mas como que eu saio disso? Como que eu saio desse ciclo vicioso? Eu tenho algumas dicas, e a primeira delas, gente, é tão simples quanto se percebam. Eu particularmente comecei a fazer isso porque, mesmo sendo uma grande entusiasta de todo esse movimento, eu nunca tinha parado para me perceber e para associar a literatura a isso. E quando eu comecei a colocar no papel, literalmente, anotar os livros que eu lia e anotar se eles eram escritos por mulheres ou escritos por homens, eu comecei a escolher um pouco melhor. Então, se eu tenho vários livros para ler, vários livros que eu queira ler, e um desses livros é de uma mulher, talvez eu coloque ele na frente de um homem se eu estou num momento que eu estou lendo muito homens. E assim por diante, inclusive com outros tipos de luta também, né? Então eu tento diversificar um pouco as narrativas que eu escuto. Então, que eu escuto, no caso, que eu leio. Então, às vezes eu vou ler livros asiáticos, às vezes eu vou ler livros de indígenas, às vezes eu vou ler livros de pessoas pretas, enfim, eu tento dar uma diversificada. E anotar, simplesmente anotar e passar a perceber isso fez toda a diferença nas minhas escolhas de livro. A segunda coisa é se rodeiem, né? Busquem esse tipo de conhecimento ou estar integrados a grupos que também estão alinhados com esse tipo de propósito. O que eu quero dizer com isso, trazendo para a prática? Tem muita coisa boa na internet nesse sentido, gente. Aqui no canal, por exemplo, eu vou sempre priorizar obras femininas, pelo menos por enquanto, essa é a minha vontade e não interessa se faz sucesso, se não faz sucesso, mas a minha vontade é trazer essas obras para cá. Tem excelentes clubes de leitura, então Leia Mulheres é super famoso, ele tem mais de 100 cidades do Brasil e eles sempre trazem então obras e uma discussão em torno de alguma obra feminina, o que é sensacional. Tem outras iniciativas como Mulheres que Escrevem, que é um coletivo de mulheres que se juntou para colocar textos autorais. Enfim, tem muita coisa boa. Eu vou deixar algumas referências aqui embaixo para vocês, beleza? Terceira coisa, gente, tem editoras focadas nisso. Então, esse é um movimento que ele vem acontecendo em vários sentidos e algumas editoras perceberam isso e estão simplesmente mudando suas linhas editoriais ou, enfim, prestando mais atenção nisso também. Tem algumas editoras, inclusive, que são focadas nisso. É o caso da Primavera Editorial, então, que busca aí trazer obras de feminismo ou praticamente só de mulheres que escrevem. Então, é bem interessante, é um catálogo que eu gosto bastante, já falei aqui pra vocês, vou deixar aqui o nome também, algumas referências. E tem, por exemplo, também a editora Elefante, que é uma editora feminista, tem obras de homens e obras de mulheres, mas basicamente é uma editora que trata do feminismo, de homens também que escrevem sobre o feminismo, que eu acho ótimo, e vale a pena conferir o catálogo, beleza? E a minha quarta dica, e aqui talvez eu esteja falando de uma perspectiva de uma pessoa que mora em São Paulo. Aqui em São Paulo, especificamente, tem um movimento maravilhoso de livrarias de bairro, e talvez se você mora em uma capital maior, enfim, não sei como que é aí na cidade de vocês, mas as livrarias de bairro, eu sou apaixonada por elas, por vários sentidos. Mas no contexto de hoje, esse é um dos grandes motivos, assim. Eu acho que existe um cuidado na curadoria de livros que ele passa por diversos aspectos. E um dos aspectos é um aspecto de diversidade. Então as livrarias de bairro, elas costumam fazer esse tipo de movimento mesmo, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Gato Sem Rabo, que é focado em obras femininas e, enfim, é uma livraria linda, um espaço maravilhoso, uma curadoria muito interessante e vale muito a pena conhecer. Mas tem outras também. Tem a Livraria Simples, que também tem esse tipo de cuidado, um lugar super gostoso, pessoal, muito gente boa. Tem a Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, que também tem esse mesmo viés. Tem a Livraria da Tarde, tem a Livraria Mandarina. Todas essas livrarias aqui, pelo menos dentro do meu microespaço, elas têm esse tipo de cuidado. E eu tenho certeza que em outras cidades, em outros lugares do Brasil, inclusive de São Paulo,
tem outras livrarias também que tem esse tipo de cuidado que me é muito valioso, assim. Então, se vocês puderem, prestigiem o trabalho desses lugares e estejam presentes neles, conversem com os livreiros, que são as melhores pessoas para indicar livros para vocês. Vocês me contem aqui nos comentários o que vocês fazem, como que vocês prestam atenção, se vocês prestam, se vocês não prestam atenção nas leituras de vocês, nesse sentido, né, nesse recorte de gênero ou em outros recortes que vocês acharem interessantes. Me digam aqui se tem algum livro de mulheres que vocês já leram e que eu não trouxe aqui ainda no canal. Me deem dicas também, vamos fazer essa troca, porque acho que a troca é muito rica nesse sentido, tá bom? Um super beijo, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer e bora falar de livros escritos por mulheres. Um super beijo, até o próximo vídeo.